gravar aqui. Pronto. Então é o seguinte, vamos aqui as 3 testemunhas aqui que estão nesta aula, né? Os demais aí, não sei o que estão fazendo, trabalhando, sei lá. Então, vamos iniciar uma nova disciplina, tá? Provavelmente, né? Não se sabe ainda, mas pode ser que essa disciplina, a gente comece aqui em modo virtual e termine presencial, mas nunca se sabe, né? Não sei. A escola tá vendo aí, a coisa tá apertando aí, então não sei, tá? Essa disciplina, eu falei para vocês semana passada, né? O tema dela, manutenção industrial, certo? Nós já vimos algumas coisas sobre manutenções, tá? As 3 principais: manutenção preditiva, preventiva e corretiva, tá? Beleza? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a conversar um pouquinho aqui. Só que agora nós não falaremos, obviamente a gente vai falar das manutenções preditiva, preventiva, corretiva e tudo mais. Só que também a gente vai inserir aí para vocês uma palavrinha que é a palavra chamada gestão, tá? Então, a gente vai ver o que é gestão, como é que faz, o que faz, e entre outros detalhes, tá? Então, veja, o termo gestão vem de gerir, ter gerência sobre, administrar, governar. E aí eu posso colocar em outras formas, né? Gestar, elaborar, planejar, gerenciar, dirigir ou administrar. Gestão, ato de gerir, administrar, dirigir. Gerente, quem dirige ou administra negócios ou serviços. E gestor, gerente ou administrador. Então, tudo isso tem a ver com o termo gestão. Tá certo? A questão da palavra manutenção, não vou entrar em detalhes, né? Nessa parte histórica aí. A gente vamos pegar na parte que é prática e real mesmo, tá? Aqui ele fala um pouquinho do termo manutenção, conceito, né? Eu acho que isso não é uma parte interessante. E aqui vem os verbos ou associações à manutenção, tá? Então, veja, manutenção, quando eu falo de manutenção, eu falo, por exemplo, de consertar, né? Com S, hein? Consertar com S. Corrigir, né? Tem a ver com a palavra manutenção. Intervir também está relacionado com manutenção. Manter. Prevenir. Aí a gente lembra de preventiva, né? Predizer. Predizer associa-se principalmente à preditiva. Monitorar também relaciona a manutenção. Supervisionar. E aí a gente pode estender isso para outras palavras que a gente relaciona à manutenção. Beleza? E aí tem as modalidades que vocês já ouviram falar, que eu já passei para vocês, né? Por exemplo, corretiva. Bem, a corretiva, ela é mais direcionada para quê? Corrigir e consertar. A preventiva, ela previne ou antecipa. A preditiva, ela prediz. E a manutenção de melhoria, né? Melhora ou mesmo aprimora. E aí tem uma outra manutenção chamada detectiva,
que ela vai detectar. Temos também a manutenção autônoma do meu equipamento, cuido eu. Tá? Do meu equipamento, cuido eu. É o seguinte. Então, a corretiva, ela vem o quê? A intervenção ocorre na falha do item. Então, aquele, como eu já havia falado lá atrás para vocês, quebrou, troca e bola para frente. Tá? Quebrou, troca aquela peça e bola para frente. Deixa eu só ver um negócio aqui. Peraí, só um pouquinho. Pronto. A galera tá chegando aí, né? Finalmente. O Márcio pintando saindo. Então, continuando. Corretiva é aquela manutenção. Quebrou a peça, vai lá, corrige, né? Corrige. A preventiva. A preventiva é aquela intervenção que tem por finalidade antecipação da falha. Então, a preventiva é aquela onde nós encontramos, principalmente nos manuais, né? Nos manuais dos equipamentos, nós encontramos as preventivas. E as preventivas, por exemplo, podem ser relacionadas com horas, dias, quilometragens, né? O mais usual é hora, o famoso horímetro, né? A gente vai trabalhar com tempos, certo? A preventiva é aquela manutenção que nós encontramos nos manuais. Beleza? Isso aí tranquilo, né? Muito simples. Aí nós temos a preditiva. Preditiva também, vocês já ouviram dessa nomenclatura, né? Monitora o item em operações e, baseado nas informações obtidas, fornece subsídios para planejamento de intervenção. Então, a preditiva é aquela manutenção onde ela está antes da preventiva, tá? Ela está antes da preventiva, beleza? Porém, ela é uma manutenção extremamente importante. Por que ela é extremamente importante? Porque, veja, se eu fizer uma preditiva, né, eu posso chegar a um ponto que as minhas manutenções corretivas sejam eliminadas ou diminuídas, certo? Então, eu posso chegar nesses dois parâmetros aí. A preventiva é aquela que o fabricante coloca nos manuais, que é feita periodicamente, tá certo? É feito periodicamente. Então, vocês, como técnicos, devem saber que o conhecimento do manual do equipamento é de fundamental importância. Então, você vai tratar com um determinado equipamento, tá? Para que você possa conhecer aquele equipamento, você precisa olhar o manual, tá? Isso eu falo para máquinas e equipamentos. Então, a gente precisa conhecer os manuais, certo? E um detalhe, a preditiva você não vai encontrar nos manuais, tá? Você não vai encontrar nos manuais. Você vai conhecer a preditiva em outras literaturas, tá? Principalmente manuais antigos. Dificilmente a gente vai encontrar
sobre preditiva, porque a preditiva é ligeiramente um conceito novo, tá? É um conceito novo que foi implantado ou está sendo colocado nas empresas, né? Nas indústrias, tá certo? Beleza? Nós já falamos da preditiva, né? De alguns atributos dela. Lembrem-se, os senhores, que a preditiva ela é uma excelente ferramenta, porém, é uma ferramenta que ela necessita de investimento, tá? Ela necessita de investimento. Então, é custo? Não, não é custo. Se chama investimento, tá certo? Quando você fala em manutenção preditiva, você tem que pensar o seguinte, é investimento, tá certo? Beleza? Aí nós temos a manutenção de melhoria. Proporciona melhorias no item para avaliação e realimentação da causa de intervenção. Então, veja, eu estou colocando que aquele item, né, ou aquela atividade relacionada à manutenção, aqui estão alguns resultados. Elas podem sofrer melhorias, tá? Uma frase que eu digo para vocês: não há nada que não possa ser melhorado, tá? Não há nada que não possa ser melhorado. Então, tudo nós podemos melhorar, tudo, tá? Isso eu posso falar tanto na vida profissional, pessoal, espiritual também. Então, não há nada que não possa ser melhorado. Beleza? E aí nós temos que entender os conceitos aí, ó, de quando acontece um defeito e uma falha, tá? Então veja, defeito, estado de anormalidade, que não impede o item de efetuar sua função. A falha, estado de anormalidade que impede o item de efetuar sua função. Tá certo? Então vejam as diferenças de defeito e falha, tá? Defeito e falha. Defeito, em outras palavras, a operação ou a atividade pode continuar sendo executada. Certo? Falha, o que acontece numa falha? Aquela atividade ou aquela operação que está sendo realizada, ela será interrompida. Tá certo? Um exemplo, ó, a lâmpada do sinaleiro ou pisca do carro está queimada. A evolução do defeito leva à falha do item. Então, muitas vezes, acontece um defeito e aí, por N motivos, tá? A gente pode citar N motivos aí, dentro de uma corporação, a máquina não para, né? Ou o equipamento lá não vai parar. E aí, com isso, o que acontece? Este defeito pode evoluir, pode comprometer todo o sistema, chegando a uma falha, tá? Vamos pegar um exemplo bem prático aí, ó. Vamos citar um exemplo de um transformador, tá certo? E nesse transformador foi verificado que o óleo dele já está comprometido. E o que é um óleo estar comprometido? Quando nós falamos de um óleo dentro de um transformador, ele tem duas funções vitais, né? Que vocês já conhecem, já sabem, né? Ou pelo menos deveriam saber, que é o quê? Lubrificar e isolar, certo? Se ele perde essas propriedades, então ele não serve para mais nada, tá? Então isso é um defeito.
Aí você não troca esse óleo e vai deixando o pau torar. O que vai acontecer mais à frente? O transformador vai dar um famoso pipoco. Aí, quando o transformador der esse pipoco, virou uma falha. Beleza? Uma falha. Então, veja, ó, entendam bem essas diferenças de defeito e falha. Certo? Se preparem, porque agora vocês já são quase técnicos, né? E podem ter certeza que a exigência minha vai aumentar. Então, meu amigo, se segure na cadeira, tá? Se está no sofá, se segura no sofá. Se está na rede, não caia. A exigência que eu farei com vocês vai aumentar. Então, não pense que eu agora vou passar um trabalhinho meia boca, uma provinha michuruca. Vocês vão fazer coisa agora profissional. Estou elaborando aqui, ó. Se preparem, certo? Então, vejam bem a diferença de defeito e falha, tá? Características das modalidades de manutenção. Então, vai ter muita coisa que vai repetir do que eu já havia falado em outras disciplinas, né? Então, ó, corretiva, a intervenção é feita no item, em falha ou fora de operação. A preventiva, a intervenção é feita no item fora de operação. E a preditiva? Monitoramento do estado de funcionamento do item. É feito de forma não intrusiva e com ele em operação. Então, veja, vamos pegar um exemplo de preditiva, né? Que eu acho que é o conceito de manutenção novo para a maioria de vocês, né? Veja, um exemplo de uma preditiva, por exemplo, é a análise de óleo lubrificante, tá? O equipamento vai parar por algum momento, né? Você vai lá coletar o óleo e assim, para coletar o óleo, né? Já passo para vocês que não é simplesmente pegar um copo de água, aqueles de copo descartável, abrir a válvula lá e coletar o óleo. Não é assim, certo? Quando a gente fala de análise de óleo, tem todo um procedimento que deve ser feito ou por uma pessoa responsável que conheça o processo, ou mesmo existem empresas, falando de transformador elétrico, para vocês terem uma ideia, existem empresas aqui no Maranhão, por exemplo, que elas só aceitam amostras de óleo quando um funcionário da empresa dela coleta, tá? Ela só aceita receber amostras de um determinado óleo, de um transformador, se ela for coletar, se um funcionário dela for coletar. Ah, eu já coletei. Ah, então vai levar em outro lugar. Por que isso? Porque, veja, existem processos, existem procedimentos, tá? E nesses processos e procedimentos, é necessário uma coleta segura e eficaz, aonde a pessoa que estará coletando não possa trazer resíduos que vão acabar mascarando aquela amostra, tá? Então, é um cuidado que deve ser feito para coletar óleo, por exemplo, tá? Não é, como eu falei, não é simplesmente abrir o bujão e deixar o óleo escorrer. Não é assim. Existe todo um procedimento, um processo para coleta de óleo, por exemplo, de um transformador, tá? Beleza? Então, veja, né? Vamos entrar um pouquinho na preditiva. Como já havíamos falado, né?
A preditiva, então, ela tem algumas características, né? Então, o monitoramento é uma delas, tá? Veja, quando se fala em monitoramento, eu não estou falando o seguinte, eu vou coletar óleo hoje e vou coletar óleo daqui 30 dias e assim sucessivamente. Não. Quando se fala em análise de óleo, a gente está colocando que é diário, pode ser diário, certo? Semanal e aí no máximo numa quinzenal, depende do tempo de utilização daquele equipamento, tá? Então, se é um equipamento que roda todo dia, né? Ele faz parte de uma atividade importante. O que é uma atividade importante? Então, vamos pensar o seguinte: um transformador, tá? Um transformador que atende, sei lá, atende um condomínio, certo? Atende um determinado condomínio. Então, veja, é um equipamento que ele não, se ele parar, ele vai o quê? Ele vai ocasionar em um problema. Então, qual é o intuito de um... Aí, eu já vou falar uma palavra que nós já havíamos falado anteriormente, mas a gente vai focar mais agora. No plano de manutenção, qual é o intuito quando nós fazemos um plano de manutenção? É fazer com que aquela máquina não pare ou diminua as paradas, tá? Diminua as paradas. Esse é o foco. Por quê? Máquina rodando significa que a máquina está produzindo. Se ela está produzindo, vai gerar recursos, renda, trabalho para as pessoas e vai se evoluindo. Máquina parada não traz benefício nenhum. Não traz nenhum benefício. É máquina parada. Tanto é que estas empresas que fazem trabalho de manutenção ou empresas que dentro do seu corpo fabril, possuem um departamento de manutenção, o grande foco desse departamento é o quê? O foco desse departamento é basicamente o quê? Encontrar o chamado custo de manutenção. Tá certo? Que é um valor monetário. Certo? Por um tempo. Então, o que acontece? Eles buscam com vários indicadores, certo? Vários indicadores que eles possam chegar nesse custo hora de uma máquina ou de um equipamento, tá? Isso não chega a ser um cálculo simples. Envolve muitas variáveis. Então, não é só eu ter o equipamento e acabou. Não. Para que eu possa encontrar o custo hora de uma máquina, por exemplo, eu preciso envolver vários parâmetros para chegar nesse valor. Eu tenho que saber quanto aquela máquina custou. É o cálculo que vocês fazem em algumas situações quando você diz assim, está na hora, ou carro ou uma moto. Quando é que você sabe a hora exata de trocar o carro ou a moto? Entendeu? Tudo isso a gente analisa em gráficos, né? Dentro de um gráfico, eu vou ter duas retas. Depois eu vou trazer esse gráfico para vocês. E aí, quando vai chegar um determinado ponto, aonde o meu custo vai ser maior que o meu benefício. Quando o meu custo for maior que o meu benefício, é momento de quê? De troca. Por isso que essas empresas, elas ficam com determinado equipamento. Quando chega uma quantidade de anos dessa máquina, é feito a troca. Porque uma máquina ou um equipamento,
ela sofre, ao longo do tempo, sofre um negócio chamado o quê? Depreciação. Certo? Depreciação. Ela está sendo depreciada. O que é isso? Ela vai perdendo valor de mercado. Tá? Vocês sabem muito bem quando você vai fazer uma venda, uma compra de um carro, uma moto, ela vai sofrendo o quê? Depreciação. Por que ela vai sofrendo depreciação? Veja, uma máquina, um equipamento, ela foi fabricada no ano X, tá? Aí se passou quantos anos? Ah, passou 10 anos. Vamos pensar o seguinte, será que aquela máquina que fazia uma determinada função, 10 anos depois, é a mesma máquina? Não, não é a mesma máquina. Há diferenças. Por quê? Porque tem um negocinho que acontece nesse período, que é a evolução tecnológica. E essa evolução tecnológica faz com que aquela máquina que foi fabricada há 10 anos atrás, quando aconteceu 10 anos para frente, mudou muita coisa. Às vezes nem tem mais aquele modelo. Já é um outro modelo, mas que faz a mesma função. E o que mudou? Ó, mudou materiais aplicados na máquina, porque é o seguinte, essas empresas, né, fabricantes, né, eles têm corpos de engenheiros, de projetistas, que cada dia mais eles tentam o quê? Melhorar os processos, porque dentro de uma fabricação de uma máquina é feita em processos ou em pedaços, né? Pedaço. Então nós temos os processos. Então, essas empresas cada vez mais buscam melhorar os processos, tá? Ó, tá faltando 1 minuto para acabar aqui, ó. Eu vou só fechar aqui e já vou mandar outro link, tá? Para não perder o embalo. Beleza? Deixa eu dar um end aqui. Pronto. Ó, o Leandro apareceu.